Fala corredores e corredoras de plantão, estamos na área. Meu nome é Nilson Rocha, sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Runner. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 fatores em comum dos corredores que batem seus melhores tempos nos 5 ou 10 km. Ou seja, nós temos que nos basear para as pessoas que conseguem alcançar. E elas têm alguns pontos em comuns e eu consegui separar 5 para vocês que vão te ajudar a chegar nos seus melhores tempos 5 ou 10 km. Mas calma, Nilson, eu sou iniciante ainda, não consigo ainda correr 5 km. Mas você já vai começar a entender todo o processo que levou a esse corredor a alcançar a sua melhor marca. E para você, corredor já avançado, isso vai te dar um norte para quê? Porque você vai sair desse vídeo e já vai ter algumas tarefas para executar, que você consegue fazer na sua próxima sessão de treino. E você vai entender o porquê que você deve continuar nessa batida e alcançar a sua melhor marca, seja nos 5 ou nos 10 km. Para quem que não é esse vídeo? É para quem não quer alcançar suas melhores marcas, ou seja, não quer evoluir, não quer dar o próximo passo. Porque sim, o próximo passo, ele vem acompanhado com um medo. E esse medo, se você for bem direcionado, ou seja, se você descobrir quais são esses 5 fatores em comuns, você vai conseguir diminuir esse medo e conseguir entender o processo e realmente ter aquela visão no longo prazo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço, se inscreva, deixe seu botão curtir, isso é super importante para eu ter essa troca de informações com vocês. Ou seja, ver se o conteúdo realmente está chegando a você. Aqui nesse canal você vai ter todos os conteúdos sobre corrida e principalmente seja você do 0 ao seu melhor 5 ou 10 km. Então roda a vinheta e vamos para cima do conteúdo de hoje. Vamos lá! Qual é a meta de todo corredor? De qualquer corredor. Basicamente, vai se resumir em 2 metas. A primeira meta, ou você vai querer correr mais. Então, você está no estado atualmente que você não consegue correr uma quadra. Então, você quer conseguir correr uma quadra, ou você quer conseguir correr 2 quadras. Então, você quer correr mais. Ou seja, o seu condicionamento físico, o seu condicionamento cardiorrespiratório, então o seu coração ele não consegue trabalhar em alta duração. Então, você tem curta duração. Ou seja, para você correr, para ultrapassar uma rua, você consegue. Para você correr do banheiro até a sala, você consegue. Agora, você conseguir aumentar a sua distância, você não está conseguindo. Então, a sua meta é essa. Ou você quer correr mais rápido. Nilson, já corro 5 km e eu quero correr em menos tempo. Eu já corro essa quadra, agora eu vou tentar correr mais rápido essa quadra. Então, acontece o quê? Você tem um condicionamento físico de baixa intensidade e agora você quer aumentar a sua intensidade. E para isso, você deve fazer alguns fatores importantes para fazer o seu coração trabalhar mais rápido e conseguir bombear sangue para as demais partes do corpo. E por que bombear sangue? Porque no sangue vem diversos nutrientes e com certeza esse oxigênio ele vai chegar com maior rapidez e também você vai conseguir otimizar essa captação do oxigênio para transformar rápido em energia que vai virar consequentemente trabalho. Então você quer correr mais ou quer correr rápido? Primeiro passo para você tem que correr mais, porque você tem que aumentar o seu tempo de execução da atividade física. Não tem por que você querer correr rápido no começo. Nisso, por que isso? Porque os corredores que melhoraram seus tempos, eles tiveram essas metas. E o primeiro passo é super importante para você. Primeiro passo, correr mais. Você não precisa aplicar intensidade. Então você vai sem intensidade, porque você não vai estar pulando etapas importantes. Não pare por mais de 3 dias. Isso é um ponto muito importante, porque já é comprovado que você parar por mais de 3 dias, você tem decréscimo da sua performance. E você, pensa comigo, está iniciando na corrida, você quer melhorar, você quer alcançar seu melhor tempo 5 ou 10 km, você quer alcançar os 5 ou 10 km, e você para por mais de 3 dias, você tem um espaço muito grande entre os estímulos e não vai ter a adaptação crônica, que é o que nós corredores buscamos, que é a soma dos estímulos lá na frente vai nos dar o benefício. E ter direção. Por que tem direção? Eu vejo que os corredores iniciantes eles estão muito sendo influenciados para correr logo uns 5 km, aí já fez o 5 que tem que fazer o 10, aí tem que fazer o 21, tem que fazer o 15, o 42, e assim, e não tem uma direção, sabe? Um direcionamento correto. Ou seja,
A sua primeira meta tem que ser o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro, o quarto, o quinto, e não você almejar e já pular etapas importantes, porque você conseguiu correr mais, você atingiu seus primeiros 5 quilômetros, e aí você já vai querer correr rápido os 10 quilômetros, ou você vai querer correr já os 21 quilômetros. Isso não tem direção, e tudo que não tem direção fica meio perdido e fica a mãos do destino, né? Do acaso. Você pode ter conseguido, como não pode, você não vai ter esse processo otimizado. Então, esse primeiro passo, você tem que seguir essas orientações. O nosso segundo passo já é ficar mais rápido. Ou seja, você já alcançou a sua meta inicial, que seja dos 3 km, dos 5 km, e agora você fala, Nilson, legal, agora eu vou querer correr um pouco mais rápido, vou querer otimizar. E é isso que falta para os corredores, que é o quê? É persistir um pouco mais na distância. Parece simples. É claro que eu vou querer melhorar o meu tempo. Só que quando você alcança uma meta apenas correndo em intensidade baixa, normalmente as pessoas pulam para as distâncias maiores e não ficam ali querendo otimizar o seu tempo. E aí vai ter ligação com os fatores em comum das pessoas que melhoram o seu tempo de 5 a 10 km. E aí, nesse ficar mais rápido, eu quero dar uma orientação, que pressa é diferente de velocidade. A velocidade você vai otimizar os processos. Ou seja, você vai ter um professor, você vai fazer um treino diferente, você vai estar otimizando aquele processo. E a pressa é quando você não tem nenhum processo e pula etapas importantes. Então você pode ter velocidade, tá? Você pode querer ir mais rápido, só que você não pode ter pressa. É diferente uma coisa da outra. E já alcançou a sua meta. Porque para você ser mais rápido, eu presumo que você já tenha corrido isso em intensidade mais baixa. Agora, se não correu em intensidade baixa e quer correr mais rápido, você vai pular fases importantes. Então fica estranho, soa estranho, porque se nem correu 5 km e quer correr rápido 5 km, espere, o seu corpo, eles falam que é uma máquina, mas é uma máquina que precisa ser adaptável. E quando ele é bem adaptado, ele tem resultados incríveis. E aí que eu falei adaptação crônica, porque quando você está buscando mais rápido, esse mais rápido não vem tão depressa assim, não vem tão rápido. Você tem que ter a soma dos treinos intervalados, a soma dos treinos leves, e isso vai trazer para você essa consistência e eu tenho certeza que você vai conseguir ficar mais rápido. E a nossa meta aqui desse vídeo é os fatores incomuns das pessoas que querem melhorar o seu tempo. E eu quero dar um exemplo. Nilson, esse vídeo é dos atletas de elite? Não, não é dos atletas de elite, mas eu vou pegar essa analogia para você entender e começar a abrir a sua mente já para você conseguir baixar seu tempo. Bem, os atletas de elite, eles têm períodos de recordes. Ou seja, eles sabem que eles não vão bater recorde o ano inteiro. Por quê? Porque é difícil, é complicado. Mas o recorde está sendo batido todo ano. Mas você pode ver que não é sempre pelo mesmo atleta. Então tem atletas que treinam mais para o primeiro semestre, tem atletas que treinam mais para o segundo semestre, e por isso que os recordes têm algumas variações. Você pode ver que depende da distância, não é tão simples assim bater um recorde. Por quê? Porque tem períodos que eles conseguem atingir a sua máxima performance, e não é o tempo inteiro. E eles vivem disso. Eles ganham dinheiro com isso, e mesmo assim eles sabem que eles não conseguem bater o recorde deles em qualquer período, porque eles têm uma noção de treinamento e eles têm uma noção de preparo físico, porque isso é um preparo físico e é um preparo mental para você correr para a sua melhor marca. Você tem que ter alguns alinhamentos importantes e eles sabem que isso influencia e muito no treinamento. E agora fazer uma comparação com nós, corredores amadores. O que acontece? A gente sempre quer bater o recorde, né? Hoje em dia as provas, né, estão com muita frequência, né? Claro que no período que nós estamos agora numa pandemia, estão voltando as provas agora, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque daqui para frente começam a ter mais provas. E no passado tinha prova todo final de semana, e eu vejo muitos corredores participando das provas e ficando frustrados, porque sempre querem bater o seu melhor tempo, sempre querem bater o seu melhor tempo na prova, e fazem muita prova, e isso faz com que o quê? Que você não vá bater o seu recorde pessoal, porque são períodos de recordes. Ou seja, nós corredores amadores não vivemos da corrida, não ganhamos dinheiro com a corrida e nós nos cobramos tanto quanto os corredores de elite. Professor, mas eu não corri tão bem essa prova. Mas você já vem numa sequência de provas,
você vem de um desgaste, e aí a gente vai entrar nos fatores em comum que os corredores que conseguem bater os seus melhores tempos. E você vai entender que realmente esse fator de muita prova atrapalha o seu melhor tempo nos 5 ou 10 quilômetros. Bem, entendido isso, nós não podemos nos comparar com atletas de elite, nós não podemos ficar frustrados quando não batemos recordes, porque entenda que são períodos pontuais da sua preparação física e da sua preparação mental para você alcançar sua melhor marca pessoal. Entendido isso, vamos para a hora dos 5 fatores em comum que todo corredor que melhora o seu tempo de 5 ou 10 km. Bem, prepara aqui, ó. Primeiro fator em comum. É claro, isso aí não tem como não olhar e não falar que é verdade. Estão com sua massa corporal em uma boa fase. Porque não tem como a gente conseguir melhorar a nossa marca estando acima do peso ou estando com um peso não tão ideal. E cada pessoa, cada corredor sabe qual é o peso ideal para correr, ou sabe que tem que emagrecer, sabe que não está numa boa fase de alimentação. E isso é super importante para você entender que talvez para alcançar a sua melhor marca você vai ter que mudar esse aspecto da sua vida. Peso versus percentual. O que eu falo quando eu falo massa corporal, eu não falo do peso. Porque, Nilson, meu peso. Mas às vezes você está leve, está magro, vamos dizer assim, e eu falso magro, porque o seu percentual de gordura ainda é alto. Então não é porque você é leve que você vai estar numa massa corporal boa. Isso tem muita ligação com o seu percentual de gordura. E nós, corredores, precisamos cuidar desse percentual de gordura. Por quê? Porque está ligado diretamente com a economia de energia, a economia de corrida e massa corporal. Ou seja, quanto mais leve você está, mais energia você vai economizar. E isso é legal, porque pensa, durante 30 minutos, durante 1 hora, você levar menos massa corporal, isso vai te ajudar num processo do quê? De alcançar a sua melhor marca nos 5 ou 10 quilômetros. Os atletas que alcançam as melhores marcas, todos que alcançam, eles estão cuidando da alimentação deles. Pode não ser aquela maneira 100%, mas eles estão focados numa boa alimentação. E nessa boa alimentação está ligado com o equilíbrio dos macronutrientes, ou seja, carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras. Então, nesses 3 macronutrientes, eles estão equilibrados e eles estão controlando a sua alimentação para que não afete o seu rendimento. Porque pensa comigo, quando você vai num churrasco, vai correr no outro dia, você não corre meio pesado, meio ruim? Sim, quando você come uma coisa muito gordurosa no dia anterior, você vai correr, não está meio pesado, com gases, e isso tem influência. Então, para você atingir sua melhor marca, o que os atletas fazem? Eles estão com uma boa fase na massa corporal. Então, você não pode descuidar disso aí se você quer melhorar o seu tempo nos 5 ou 10 km, ok? Entendido isso? Nosso segundo ponto. Longo período de constância, de consistência. Aonde? Nos treinamentos. Os atletas que alcançam os recordes, eles estão vindo de um processo de periodização e de treinamento longo, seja 5 km ou seja 10 km. Uma preparação longa não é apenas para uma maratona. Para você correr um 5 km bem forte, até para 5 km, até para 5 km, para você correr um 5 km bem forte, dependendo do atleta e da sua marca, você vai ter que lapidar muito e trabalhar com muita intensidade e por um período um pouco mais longo, para você alcançar seu melhor tempo. E tem um princípio do treinamento que não pode ser deixado de lado, que é o princípio da continuidade. Bem, princípios são aquelas coisas que você não pode deixar de lado. Não é assim, tipo, é um princípio. Não, é um princípio. Então, se tem um princípio, eu não posso deixar ele de lado, que é o princípio da continuidade. Você tem que continuar treinando. Longo período de constância nos treinamentos. Então, você não pode falar, não, se eu vou parar uma semana, vai afetar o teu rendimento. E nós estamos falando de melhorar suas marcas aqui nos 5 ou 10 km. Então, você vai ter que se manter exposto a esse treinamento nesse longo período. E por que esse longo período ele é benéfico? Porque você vai ter tempo hábil para treinar, para testar e para alcançar. Então, não estou falando que você vai treinar por um longo período e vai apenas tentar uma vez, tá? Vai testar uma vez. Eu vou fazer um 5 km forte, um 10 km forte só lá no final. Não, você pode ter períodos
anteriores que você testa, tá? E nesse testar você pode já alcançar, ou seja, você conseguiu ver que teu corpo está respondendo bem, você está num longo período, óbvio que se for testar no começo, essa sequência, treinar, testar, e não testar e treinar. Ah, eu vou fazer agora para ver. Não, não vai dar certo. Você tem que treinar, passar por um processo, aí você testa. Aí não alcançou? Testa de volta, treina, testa, alcançar. Então você tem que entender que esse longo período ele vai existir até para os 5 e para os 10 km. Super importante, porque às vezes os corredores avançados que estão me assistindo agora pensam assim, ah, mas eu já corro 15, 21, 42. Se você der esse espaço para trás, você vai ver o quão benéfico vai ser até mesmo para as maiores distâncias. Vamos para o nosso terceiro ponto? Terceiro ponto, não perdem o foco na distância. Como assim, Nilson? Mas eles treinam mais? Sim, eles treinam mais, mas quando eles treinam para 5 km, as provas que eles fazem são voltadas para 5 km. Então, eu quero tentar um 5 km, testar um 5 km. Tá? Testar, porque tentar quem tenta não consegue, tem que testar. Então vamos testar 5 km. E lembre-se, leão anda com leão. Então por que você vai estar no meio dos meio maratonistas se você está treinando para uns 5 km? Se for uma prova para você rodar, fazer volume, ok. Agora, você vai querer correr forte os 21K, sem estar numa preparação para 5 ou 10 km, não tem sentido. Então o leão anda com leão. E nesses testes, você tem que fazer junto com as pessoas que também estão treinando para 5 km ou para os seus 10 km. Então, 5K é 5K, 10K é 10K. Não queira ficar perdendo foco na distância. Ah, porque meu amigo me chamou, não sei o que. Ah, eu só vou viajar para correr 5 km. Eu já cansei de viajar e correr 5 km, porque eu estava treinando para 5 km. Aí me falam, mas você foi até lá para correr só 5 km. É, porque eu fui tentar a minha melhor marca. E lá o percurso era bom, era plano, e eu fui para lá tentar a minha melhor marca. E tá ótimo, eu viajei para isso. Eu fico animado porque eu estou treinando para isso. Aí falam, né? Mas Nilson, só mais essa prova. Foi só mais um 10 km. Ou seja, tá no longo período de consistência, de constância, e aí não foca na prova que precisa ser focado. Mas só mais essa prova, que essa prova é muito legal, eu sempre quis fazer ela, mas meu Deus do céu. Como se essa prova fosse acabar no outro ano. E como se você fosse parar de treinar no outro ano. Então você tem que ter em mente que você tem que focar na sua distância. E também, essa questão de não perder o foco na distância, eu coloquei o ponto de descanso. Por que descanso? Esse descanso eu digo de leão anda com leão, correto? Então, nesse período de testar, de você alcançar a sua prova, chegar na sua prova, ou próximo ali do período de preparação, esse descanso, eu digo que é encontros sociais, ficar até tarde acordado, isso vai afetar o seu treinamento da semana. Isso não é legal. Então você vai ter que ter foco. E os corredores que alcançam as melhores marcas, eles estão focados em eventos sociais que estão no mesmo grupo social. Então, tipo, corredor, final de semana sabe que vai ter um treino e vai ter que dormir cedo na sexta. Não vai poder sair e ficar até tarde. Isso é muito verídico dos corredores que têm sucesso e alcançam as melhores marcas nos 5 ou 10 km. Esses 3 pontos são super importantes. E agora a gente vai para os nossos últimos 2 fatores em comum dos corredores que alcançam os melhores tempos nos 5 ou nos 10 km. O nosso quarto fator é experimentar velocidades acima do seu alvo. Então você definiu um alvo na sua preparação. Vou correr 5 km e eu quero correr para 30 minutos, porque eu nunca corri para 30 minutos. Ou seja, é uma velocidade de 10 km por hora, um pace de 6. O que você vai ter que fazer é correr alguns treinos, alguns períodos acima de 10 km por hora, porque você tem que ter um estímulo um pouco maior do que você pretende, já para você gerar adaptações crônicas no seu organismo e no seu corpo. E você ter essa percepção. O que é isso aqui? É o L1 e L2, limiar 1 e limiar 2. O limiar 1 é aquele momento que você começa a produzir mais do que remover aquele ácido lático. E isso vai fazer com que você interrompa a atividade. E o limiar 2, só que o limiar 1 você consegue manter a atividade por um período um pouco mais longo ainda.
No limiar 2, essa produção está tão alta e a remoção não está acontecendo que você tem que parar o exercício. Ou seja, em média o L1 90%, 100% e o L2 110%, 120%, 130% da sua velocidade aeróbia máxima. Ou seja, você corre a 11 km por hora durante 10 km. Então, a sua van velocidade aeróbia máxima é 11 km por hora. Agora, se você correr a 11,5, você já vai estar entrando no limiar 1, limiar 2. E aí você não vai conseguir manter essa atividade durante os 10 km, vai ter que fazer um intervalo entre ela. Então, é isso que é a sua velocidade aeróbia máxima. E você vai ter que fazer treinos nessa casa aqui, dos 100%, 120%, 115%, 130%, tá? E aí vai ter alguns pontos importantes. Você vai poder fazer 200, 300, 400 até 1 km. Pode fazer mais? Claro que pode, uma preparação. Mas para 5 e para 10, você fazer esse 1 km já tem algumas transferências legais para essas duas distâncias. Então, corredores que batem seus tempos, eles trabalham nesta região aqui. Porque não tem como você gerar uma adaptação para você melhorar seu tempo se você não experimentar algo mais forte ainda. Mas nisso só 400 metros. Mas você faz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 vezes 400 metros. 12 vezes 400 metros vai dar 4.800. Ou seja, vai estar chegando próximo da sua distância de 5 km. 6 tiros de 1.000, 7 tiros de 1.000. Então você já vai conseguir fazer um volume próximo da sua prova, mas com intervalo e está dentro dessa margem de 100 a 130%. Vai ter que fazer. Nilson, quanto tempo eu preciso fazer essa velocidade acima do seu alvo? Bem, se você não é um corredor tão avançado, você com um treino na semana de qualidade, você já consegue ter ótimos benefícios, tá? Então, 1 até 2 treinos. Atletas eles fazem 2 treinos e alguns amadores fazem 2. Mas se você fizer um treino intervalado bem feito na semana, você vai ter um resultado expressivo e os corredores que batem recordes trabalham nessa região aqui. Não tem como você melhorar seu tempo trabalhando abaixo desse limiar 1. Você vai ter que sofrer esse estímulo também. Lembra, tudo que a gente almeja não é fácil. Tem que sofrer o processo. E aqui também, porque correr rápido não é fácil. Mas é possível sim, com, claro, um controle de volume e intervalo também, para você ter essa especificidade do seu atual condicionamento físico. E o nosso último fator dos corredores que têm sucesso nos 5 ou 10 km, ou seja, os melhores tempos, todos fazem polimento. O que é o polimento? É um período que antecede a sua prova-alvo. Por isso que eu falei lá a importância de você não fazer muitas provas. Porque se você fizer muitas provas, esse polimento ele vai acabar não existindo. Ou se você realizar ele, você não vai ter estímulos fortes dentro da sua periodização. Então, esse polimento é uma otimização das cargas. E aí tá, como que é a otimização das cargas? Você vai ou baixar a velocidade, a intensidade, ou o volume. Nilson, como que eu vou saber? Muito mais do feeling do treinador perante o seu corredor, o seu atleta. Então, pode ser intensidade, pode ser volume, pode ser os dois. Então, na semana que antecede, esse polimento ele pode durar de 7 a 14 dias, tá? Antes da sua prova. Ou seja, você já vem baixando a sua carga. Mas como assim baixar minha carga? Você vem baixando a carga para você chegar descansado. E entenda que esse descanso ativo, ou seja, está treinando ainda, mas não vai ter tantos tiros, o volume está tão alto, mas está se mantendo ativo. Porque esse descanso está começando a preparar o seu corpo para o choque, para a pancada dos 5 ou 10 quilômetros. Porque o teu corpo não adianta trabalhar em cansaço. Se você for lá fazer tiro na quinta-feira e for correr no domingo, esse tiro de quinta-feira, ou seja, esse treino intenso, ele vai estar ainda no seu metabólico, no seu metabolismo e pode afetar a sua performance. Então, se a prova-alvo, ou seja, agora chegou a hora, você treinou, você testou e agora você vai alcançar. E aí, esse polimento tem que estar presente. Os corredores que alcançam os recordes, eles fazem polimento, porque eles têm o quê? O conhecimento, tá? Claro, com o seu treinador, mas de uma fase importante da periodização, que é a fase de você lapidar o seu atleta, ou seja, vai estar otimizando as cargas, você vai baixar a intensidade ou volume e esse descanso ativo vai fazer. Entendido esses 5 fatores, qual que você escolhe? Você escolhe pular algumas fases importantes ou você escolhe passar por isso aqui
E lá na frente, se você olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. Como você pode ser para a prática agora já? Você pode começar a treinar já acima do seu L1, L2. Por quê? Porque você vai ver diferenças importantes. E esses treinos intervalados vão fazer com que o seu contínuo melhore. Então, qual você escolhe? Então, a gente vê vários vídeos, né? Os 5 hábitos das pessoas mais ricas do mundo, os 5 hábitos das pessoas mais ricas, 5 hábitos da riqueza. Isso aqui é a mesma coisa. São 5 fatores em comum dos corredores que melhoram seus tempos dos 5 ou 10 km. Ou seja, se você fizer isso aqui, você vai alcançar. Não tenho dúvidas disso. Agora, vai de você escolher essa opção, porque você viu que essa opção ela é do médio e longo prazo. Porque o imediatismo na corrida de rua ele é muito perigoso, porque o imediatismo ele pode trazer algumas lesões, alguns perigos envolvidos. Pular etapas, também pular qualquer uma dessas etapas vai influenciar? Claro que vai influenciar. São só 5 fatores. 5 fatores. E você viu que muitos deles são seus hábitos. Leão anda com leão. Não pode, não tem como. Você tem que estar numa comunidade. E você está aqui agora, por quê? Porque você está num perfil, no meu canal de corrida. Então você está andando comigo. Eu sou um leão e você também é um leão. Não tem como você não melhorar. Eu dou uma dica, escolha o projeto de médio e longo prazo. Você vai ter mais longevidade na corrida de rua. Vamos fazer um resumo para vocês, só para vocês lembrar que aprender tanto conteúdo aqui hoje. Meta do corredor, correr mais ou correr mais rápido. Lembra lá, correr mais sem intensidade, mais rápido, você vai ter que ter no mínimo alcançado sua distância, né, anteriormente. Atletas de elite têm períodos de recordes, eles vivem disso, mas eles sabem que eles nem sempre vão manter seus recordes. E nós, corredores amadores, não vivemos disso e às vezes ficamos nos cobrando tanto quando o atleta de elite, mas não bati meu recorde, mas... Se acalma, nós somos corredores amadores, não ganhamos dinheiro com isso. E os 5 fatores em comum de todo corredor que melhora o seu tempo nos 5 ou 10 km. Massa corporal, tem que estar mais leve, tem que estar com uma massa corporal boa, controlar os macronutrientes. E corredores estão controlando quando correm para sua melhor marca. Constância nos treinos, um projeto de longo prazo para que você tenha treinar, testar e alcançar. Não perder o foco na distância, isso é super importante. Você quer, vai atrás disso e consiga. Só pare quando você conseguir. Não tenha vergonha de ficar ali testando, porque vai vir, uma hora virá. Velocidades acima do seu alvo. Você quer correr para 1 hora os 10K, você tem que correr para cima de 10 km por hora. E o polimento, que é a fase que antecede a sua prova-alvo. Você vai ter que fazer esses 5 fatores para você alcançar seu recorde pessoal. Se você aplicar, se você tiver algum outro fator, alguma dúvida, manda aqui embaixo para mim nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos vocês. Agradeço demais, vamos para cima empilhando resultados e atrás do nosso recorde dos 5 ou 10 km. Seja você do 0 até o seu melhor 5 ou 10K. Vamos para cima!